Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado, meus irmãos. É com muito bom coração que nós estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Estes breves minutinhos que todos nós nos dedicamos a estar aqui para juntos acolher em nosso coração os doces ensinos do Evangelho para o nosso dia, para a nossa vida. Então sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. É com muita alegria que hoje nós iniciamos aqui com as portas da nossa alma abertas para acolher uma mensagem para o nosso coração, uma reflexão e também mergulhar um pouco mais na história 50 anos depois. Mas antes de iniciarmos hoje, meus irmãos, vamos rogar para que Jesus esteja presente aqui conosco. Que antes de cada atitude, cada decisão, cada palavra nossa, possamos rogar para que Jesus ele esteja presente, para que Jesus tome a frente e nos mostre sempre o melhor caminho. Porque muitas vezes nós ficamos com a visão carregada de uma neblina, uma visão distorcida sobre qual caminho, o que seguir em nossa vida. E geralmente a nossa visão fica distorcida justamente por conta das emoções. Ou estamos com elas muito exaltadas, muito eufóricos, ou estamos com elas lá embaixo, muito deprimidos. Então, esses polos tão opostos fazem com que a nossa visão fique distorcida perante os caminhos da vida. Faz com que tomemos às vezes uma atitude precipitada, ou vamos olhar para as coisas e tudo vai estar cinza. Por isso, meus irmãos, roguemos a Jesus para estar à frente, abrindo os nossos caminhos. Que Jesus possa limpar a nossa visão para enxergarmos como Ele deseja as coisas que nos ocorrem, o melhor caminho para a gente seguir, as melhores decisões. Que Jesus possa sempre estar à frente em tudo, em nossos planos, em nossas decisões, em nossa caminhada. E bom, meus amados irmãos, é convidando humildemente para o Mestre Nazareno estar presente conosco, que nós hoje iniciamos aqui o nosso momento, o nosso encontro, este momento que a nossa família, a nossa grande família se reúne para juntos refletirmos um capítulo da obra 50 anos depois. Já estamos aqui com a nossa obra e a todos os irmãos que tiverem a obra aí também, convidamos para estarem com ela, seguindo junto com a gente. Então, é um momento que nós unimos a obra 50 anos depois com o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, meus irmãos, nós estamos no capítulo 3 da obra. E inclusive hoje a gente finaliza o capítulo 3. Hoje nós mergulharemos nos detalhes que irão encerrar esse grande capítulo. Mas, meus irmãos, antes de nós adentrarmos aqui na história, que hoje tem muita coisa interessante para a gente descobrir aqui juntos, eu gostaria de convidar a todos para estarmos também juntos hoje, ao vivo, meus irmãos. Vamos hoje estarmos juntos, ao vivo, junto com o nosso querido Jorge Elahá, para juntos partilharmos um pouco mais sobre a obra Há 2000 anos. Eu vou deixar aqui para nós o banner em destaque. Todos esses canais do YouTube que estão aqui embaixo desse banner serão os canais que vão transmitir ao vivo o nosso encontro. Então, hoje, 7h30 da noite, nós temos esse encontro em todos esses canais que irão transmitir
ao vivo, meus irmãos. E também, logo depois do ao vivo, nós também iremos partilhar aqui no nosso canal para todos os irmãos que não puderam estar lá presente com a gente exatamente naquele momento. Mas nós convidamos a todos para a gente partilhar desse momento juntos. Nós que passamos tantos dias mergulhados na obra há 2000 anos, que juntos a gente foi construindo uma relação de uma família mesmo, ali discutindo, refletindo sobre a obra. Então nós convidamos a todos para estarem hoje com a gente e também com o nosso querido Jorge Elahá. Bom, meus amados irmãos, mas vamos então dar início aqui à nossa história. Lembremos que ontem Alba ela foi buscar uma amiga para ter alguns conselhos desta amiga. Porque Alba estava enfrentando tantas coisas desde que ela chegou em Roma e os pensamentos dela começaram a ficar um pouco perturbados. Primeiro, a relação dela com Elvídio começa a ficar meio estranha. Porque ele passa 15 dias, ele retorna a cada 15 dias para casa, retorna muito rápido, depois ele já volta para o trabalho, sendo que ele tá lá junto com Cláudia nesse trabalho, tem isso também. Outra coisa que aconteceu foi que Alba descobriu que os pais estão endividados e mesmo assim continuam gastando dinheiro. Então foram pequenas coisas que foram acontecendo desde que chegaram em Roma e que deixaram Alba um pouco confusa. Então, naturalmente, ela busca uma amiga de muita confiança e essa amiga se chama Túlia. E diante de Túlia, Alba ela vai abrir o coração dela. Vai expor para Túlia as aflições, as angústias e tudo que está ali deixando ela um pouco confusa. Sobretudo, meus irmãos, a questão da relação dela com Elvídio. Desde que chegou em Roma, tá tudo meio conturbado. E o fato de Elvídio estar trabalhando junto de Cláudia. E Túlia, a grande amiga de Alba, ao se deparar com todas essas informações que a amiga passa, irá dizer que ela tem razão mesmo de estar um pouco aflita, ainda mais porque o vídeo está trabalhando com Cláudia. Só que quando Túlia ela faz esse comentário, Alba vai achar meio estranho a entonação das palavras de Túlia. Parece que tem uma segunda intenção, parece que ela focou demais nesse sentido de Cláudia estar com Elvídio. Tem algo por trás disso? E Túlia, diante de Alba, dirá: ora, mas você sabe da história de Elvídio com Cláudia e Silano, você sabe o que envolve a história deles, não é mesmo, Alba? E o que Alba sabe da história é o que nós, meus irmãos, também sabemos dessa história. O que nós sabemos lá do início? Que Elvídio e Cláudia tiveram um romance na juventude. Elvídio ali não quis continuar com Cláudia. Ela teve o seu coração quebrado. Mas ela sabe também que Quinéio, pai de Elvídio, adotou uma criança que foi deixada ali na porta da casa dele. Essa criança era um menino e teve o nome de Silano. E ela sabe que esse menino foi adotado porque tinha muita fofoca na época ali envolvendo a Elvídio, e para não dar força para essa fofoca, Quinéio adotou o menino. É isso que nós sabemos, meus irmãos da história, e que Alba também sabe. Mas Túlia, ela olhará profundamente nos olhos da sua amiga
e afirmará que a história não é bem essa. Que o que as pessoas comentam não é exatamente essa versão da história. Que na verdade, sim, Elvide e Cláudia tiveram um romance. Mas tem uns burburinhos que dizem que esse filho é de Cláudia e de Elvídio, que ela engravidou dele na juventude. Porque algumas pessoas na época viram Cláudia durante a noite, às escondidas, deixar um bebê na porta de Quinéio. E esse bebê era o jovem Silano mais tarde, menino chamado Silano. E ela deixou um recado junto com o bebê. Mas ninguém sabe o que está escrito nesse recado, o que foi deixado ali. Bom, então, conforme as pessoas observaram, tem os burburinhos aí com hipóteses de que é filho de Ovídio, então, já que Cláudia que foi lá deixar a criança. Só que Alba, diante dessa informação, e essa é uma informação forte e reveladora, vai dizer para a amiga que não, ela não quer saber dessa história, porque ela confia em Ovídio. Ela confia nas palavras de Ovídio. E se Ovídio disse que ele teve apenas um romance com Cláudia, é porque foi isso mesmo. E não passou disso, que ela não vai dar corda para as fofocas, por burburinho, por quem viu, quem não viu algo. Ela vai acreditar nas palavras de Ovídio. Túlia, ela vai compreender a decisão de Alba de não querer saber muito sobre isso. E ela vai compreender até mesmo também expondo uma dor dela, dizendo que alguns anos atrás ela também passou por sérios problemas em seu casamento. Túlia diz para Alba que ela teve muitos problemas com seu marido e que o casamento deles estava tomando rumos que não eram bons. E ela encontrou uma solução. Ela achou uma forma de melhorar o casamento dela. Ela descobriu que tinha um grupo de cristãos que se reuniam nas catacumbas para orar. Orar para um profeta nazareno que passou aqui pela terra. E orando para Jesus, Túlia disse que as coisas no lar dela melhoraram de uma forma surpreendente. E ela vai dizer para a Alba que se ela deseja então melhorar também as coisas no lar dela, quem sabe ela também não se reúne com esses cristãos e começa a orar para Jesus. Porque Túlia, ela afirma, ela orou para Jesus e o pedido dela foi ouvido. Então por que Alba também não pode fazer isso, orar para Jesus, e quem sabe o casamento vai se resolver? As coisas vão melhorar. Só que tem uma coisa, meus irmãos, naquela época, ser cristão não era tão simples assim na visão do mundo. Porque ainda havia muitas perseguições. Justamente por isso, os cristãos se reuniam nas catacumbas, escondidos. E eu acho que a gente vai se lembrar muito disso no livro Há 2000 anos, que a gente partilhou aqui, Lívia se reunindo nas catacumbas para orar. Pois é, isso continuava, meus irmãos. Continuava. Ali era o único jeito deles falarem sobre Jesus e orarem. Então, Túlia vai partilhar essa ideia. Quem sabe elas podem ir também escondidas nas catacumbas e orar para Jesus, pedindo um auxílio para o casamento dela. E meus amados irmãos, sobre esse ponto aqui de rogar a Jesus, fazer uma prece ao Cristo, quando a gente está precisando de um auxílio, de um amparo, eu gostaria de trazer para todos nós uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo para unir com este trecho da história.
Meus amados irmãos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11, nós teremos um trechinho ali que eu gostaria de ler para todos nós sobre a prece. E este trecho nos diz que pela prece, o homem obtém o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e também lhe inspiram ideias. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho reto, se dele se afastou. Meus amados irmãos, este trecho do Evangelho nos afirma para o nosso coração que todas as vezes que elevamos o nosso pensamento em uma oração verdadeira e profunda, em uma oração que a intenção realmente é de alcançar as esferas mais altas, nós sempre seremos ouvidos. E os bons espíritos, eles vêm em nossa ajuda, nos concedendo, sobretudo, a força para passarmos pelos problemas, pelas dificuldades. Os bons espíritos não irão resolver por nós os problemas. Os bons espíritos não irão tirar os problemas do nosso caminho. Em verdade, eles irão nos ajudar a ter força, a ter fé, a ter uma visão de esperança para nós mesmos lutarmos e vencermos esses desafios. Então, o amparo, a ajuda, ela sempre chega. Mas ela vai chegar em forma de força, de fé, e não retirando todos os problemas e todas as dificuldades. E justamente, meus irmãos, nesse ponto sobre a prece, é importante nós lembrarmos que a prece, ela tem que ser dita do fundo do coração. Olha, meus irmãos, a força, a transmissão da prece é através da intenção, da força do pensamento. Então, se nós estivermos orando, só repetindo as palavras com os lábios, só repetindo, aí repete uma oração, aí vai e repete outra, aí vai e repete outra oração, tudo pronto, a oração, e vai repetindo, 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 sendo que os nossos lábios estão repetindo aquela oração, mas nosso pensamento está longe. A gente está pensando em problema, a gente está pensando em outra coisa, mas está ali repetindo, repetindo. Igual um robô, de forma automática, de forma mecânica. Quantas vezes ainda oramos dessa forma? Repetimos preces prontas, decoradas, só da boca para fora. Nosso pensamento está longe daquele momento. E ainda achamos que quanto mais a gente repetir a prece, só da boca para fora, aí mais ela vai ser eficaz, na verdade. Então se eu repetir 50 vezes a prece, se eu repetir 10 vezes, 100 vezes, aí ela vai ser eficaz. Aí fica repetindo, 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 igual um robô. Tudo decorado. E qual que é o problema disso? Meus irmãos, a questão, na verdade, é que essas preces às vezes não passam pelo nosso coração. A gente faz a prece da boca para fora. Repete de forma automática o que está decorado. Mas não sente no coração. Não eleva o pensamento até a Deus nesse momento. Não se concentra, não silencia o interior para entrar em comunhão com Deus. Todos nós sabemos preces de forma decorada, sobretudo aquelas preces que foram nos ensinadas desde ali do início da infância. Não tem nada de errado de sabermos essas preces decoradas. Nada de errado, afinal, são preces lindas, preces assim que são uma sinfonia com o céu. Fato é que são preces lindas mesmo.
A questão é como a gente está pronunciando essas preces que sabemos de cor. Se estamos apenas falando da boca para fora, essa prece não está sendo elevada até a Deus. Que a gente só está repetindo, repetindo e repetindo. O pensamento está em outro lugar. Agora, quando a gente sabe essas preces de cor, mas nós repetimos ela do fundo do coração, aí é diferente. Então, o que eu quero trazer para nós? O que importa verdadeiramente em uma prece é a intenção que nós colocamos nas palavras. Seja uma prece decorada, seja uma prece espontânea, seja uma prece longa, seja uma prece curta, o que for. O que importa é a intenção das palavras. Façamos a prece que o nosso coração se sente melhor. Vamos fazer a prece que nos sentimos mais tocados. Nos sentimos mais elevados até a Deus. Não importa a forma da prece. Palavras simples, palavras rebuscadas, longa, curta, decorada, espontânea, não importa a forma da prece. O que temos que levar em consideração e nos atentar é aonde está a nossa intenção no momento da prece. Estamos concentrados nesse momento? Estamos com o pensamento bem fixado? Estamos com o nosso coração elevado nesse instante? Tudo isso é importantíssimo para nós analisarmos como estamos conduzindo as preces. Não é o número de preces repetidas, é a intenção dessas preces. Por isso a gente sempre fala, a prece ela tem que sair do coração. Ela tem que tocar as fibras mais profundas da alma. Tem que ser um momento de concentração, de respeito. Tem que ser um momento que a gente tá ali se doando por inteiros a Deus. Tem que ser um momento que a gente entrega o nosso coração a Deus e permite que do fundo da alma irão florescer aquelas palavras que mais elevam o nosso pensamento. Então, que seja uma conversa com Jesus, que seja um pedido ao bom Espírito, que seja um agradecimento a Deus, que seja do fundo do coração, que seja verdadeiro, que tenha a intenção mais pura e mais sublime para alcançar as esferas mais altas. Eu vou repetir aqui para nós, para a gente entender muito bem, meus irmãos, e não ficar mal entendido. Não tem problema nenhum de recitarmos preces prontas, preces que a gente realmente já decorou, porque às vezes temos contatos com essa prece desde a infância. Não tem problema. A questão é, estamos falando, soando essas preces do fundo do coração? Ou de forma mecânica e decorada, nem prestando atenção no que estamos falando. Por isso, que cada palavra e cada pensamento que elevemos em prece, primeiro eles possam passar pelo filtro do coração. Meus amados irmãos, bom, fato é, vamos retornar para a história, fato é, meus irmãos, que Alba ela vai aceitar a ideia de Túlia, ela vai acolher, vai achar que é uma boa ideia ela realmente buscar então conhecer as palavras de Jesus para orar. Mas meus irmãos, quando Túlia vai terminando a conversa com a amiga, porque ela já está indo embora, tem alguém que está ouvindo essa conversa sobre um encontro nas catacumbas para orar a Jesus. Tem alguém que está ouvindo essa conversa de Alba com Túlia. E essa pessoa que está ouvindo essa conversa vai fazer muito mau uso dessa informação, porque, novamente, ir nas catacumbas, unir-se aos cristãos, não era visto com bons olhos naquela época. As pessoas recebiam punições muito graves por isso.
infelizmente. E tem alguém que vai estar ouvindo essa conversa e vai fazer mau uso disso. Amanhã, no domingo, a gente vai descobrir quem foi que ouviu, o que vai acontecer, e eu convido para estarmos presentes amanhã, para a gente dar sequência, mas também hoje à noite, meus irmãos, às 7h30. Vamos fazer o nosso encontro ao vivo da obra 2000 anos. Hoje eu convido para a gente encerrar. Encerramos também o nosso capítulo 3. Amanhã a gente já começa o capítulo 4 da obra 50 anos depois. Hoje nós terminamos com Jesus em nosso coração e lembremos que cada prece possa sair primeiro do coração, com a intenção mais pura. Meus amados irmãos, esta nossa mensagem, esse nosso encontro de hoje é também da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus e com a bênção de Deus nos encontraremos aqui amanhã. Que assim seja.